Note o tipo de gente que vocês estão pondo no governo brasileiro. Vocês estão entregando o destino do país, o destino das nossas crianças, na mão de pessoas imaturas, neuróticas, às vezes psicóticas, gravemente lesadas do ponto de vista intelectual e moral. Pessoas às quais eu não entregaria, se eu tivesse um posto de gasolina, eu não entregaria um posto de gasolina para gente como Sérgio Cabral, Lula, Maria do Rosário, Fernando Haddad. Fernando Haddad, então, é uma vergonha. É o homem que não sabe falar cabeçalho, pô. Ele fala cabeçalho. O que é isto, porra? É que nem o Emir Sadr, o supremo intelectual do PT, que escreve Getúlio com LH. Agora, esse pessoal todo é vítima de si próprio, porque eles inventaram esse método de alfabetização sintética, copiaram aí do Jean Piaget, Vygotsky, o caralho, né? E aquele negócio, não pode soletrar, você tem que pegar a palavra inteira, né? Olhar a palavra assim no visual, captar o sentido dela magicamente. Ninguém aprende a ler por este sistema, porque a língua, meu filho, a língua não se compõe de palavras, a língua se compõe de fonemas. Né? Se a língua fosse fazer as palavras uma por uma, meu filho, não teria completado a primeira língua hoje, até hoje. Estaria lá o homem de Neandertal, né? Tentando. Se não fosse o sistema fônico, não tinha palavra, porra. Então o que você tem que aprender, em primeiro lugar, não é palavra inteira, é fonema, sílaba. Ah? Tá certo? Então, antigamente você aprendia toda a divisão de sílaba, aprendia as letras uma por uma e ia montando a coisa aos poucos. E gradativamente você ia pegando as articulações entre os sons do idioma. Né? Então você tinha, como diz Dante, a gramática é a construção material da linguagem. Então a construção material se constitui eminentemente de sons. Esses sons em si mesmo não fazem sentido algum. Vamos dizer, o sentido é montado em cima do sistema fônico. Tá? Agora, se não pegou o sistema fônico, meu filho, a sua apreensão de sentido será deficiente pelo resto da sua vida. Quer dizer que esses caras eles se analfabetizaram a si próprios, a seus filhos e netos, tá certo? E também a quem não pediu para ser submetido a esta merda, porque eles querem aprender assim, querem estudar assim, que façam, que imponham lá para suas famílias, tá entendendo? Mas impuseram para todo mundo. Então, todo mundo que tem, vamos dizer, de 50 anos para baixo, todo mundo foi mal alfabetizado no Brasil. Todo mundo, sem exceção. A não ser aqueles que tiveram, vamos dizer, a sorte de sair para um país onde ainda existia, né, um ensino de linguagem na base tradicional. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê que até hoje, com todas as mudanças desastrosas que houve no ensino, o ensino da linguagem ainda é bastante eficiente. O pessoal é obrigado a ler um montão de coisa, a fazer ditado. Né? Ditado é considerado uma imposição autoritária. A criança tem que fazer uma criatividade, ela tem que. Né? Chega lá na escola, ela já tem que escrever Hamlet ou os Lusíadas na primeira, para não reprimir a criança. Né? Onde já se viu ficar ensinando fonema? Ora, porra! Né? Que humilhação ensinar fonema para criança. Né? Então, resultado. Se a pessoa não tem o ouvido afinado para todas as distinções e articulações de fonemas, a leitura dela vai ser deficiente por causa disso, mesmo que ela adquira alta cultura. O sujeito pode estar lendo Kant, ou Goethe, ou Shakespeare. Né? A compreensão dele ainda será deficiente. Então eu recomendo às pessoas, falar, olha, você é professor universitário, você é jornalista, etc, etc. Né? Você vai, claro que você vai ter que adquirir a cultura superior, mas também você vai ter que voltar atrás e aprender a tomar ditado. Aprender, por exemplo, a copiar um texto. Porque, ver, o ensino na Idade Média, que começava aos 14, 15 anos, que eu acho certo, né? Ele, em primeiro lugar, ensinava o sujeito a copiar um texto. Copiar ou de outro texto, ou copiar por ditado. E ficava naquilo anos a fio. Como se faz na China até hoje. Por que você acha que a garotada chinesa, em todo lugar que vai o chinês, ele tira os primeiros lugares nas universidades, na escola média, etc. Por quê? Porque aprendeu assim desde o início. O sujeito, para começar, vamos dizer, para ele dar um peido em língua chinesa, para ele dizer, mãe, quer um sorvete, ele tem que aprender 5.000 fonemas, aprender de cor.
E daí o pessoal vem, os teóricos, e fala mal da decoreba. Digo, olha aí, meu filho, a decoreba chinesa como rende. Agora vocês com as suas teorias científicas idiotas, tá entendendo? Criado para Piaget, eu já mostrei que Piaget é um cretino sobre vários aspectos, embora não seja cretino sempre, mas comete cretinices assim, imperdoáveis, vamos dizer, imperdoáveis num professor de ginásio, quanto mais num sujeito que pretende ser o educador da humanidade. E como educador, a Piaget tem que ser jogado no lado do lixo. Né? É verdade que depois veio o Feuerstein, deu lá uma recalchutada no Piaget, até está funcionando um pouquinho. Mas não se iludam que a mera aquisição de cultura superior vai corrigir deficiências de base que estão na sua apreensão auditiva dos fonemas. Não vai corrigir, você vai ter que voltar lá e aprender tudo. Porque vocês estão que nem um garoto que aprendeu a andar de bicicleta antes de aprender a andar a pé. Sempre vai ter um problema de movimento, né? Então um dia você vai ter que descer da bicicleta, meu filho, e aprender a andar a pé, né? Como todo mundo, ou como o chinês lá, aprendendo fonema por fonema, humildemente, anos a fio, decorando, porque, veja, inclusive as pessoas às vezes reclamam, né? Elas querem a explicação do sentido das leis da gramática. Meu Deus do céu, as leis da gramática não precisam fazer sentido. Elas são, vamos dizer, são articulações consolidadas pelo costume, pelo geral, ao longo dos tempos. E você tem que decorar isso para você poder entrar no jogo. Então, vamos dizer, as peças materiais do jogo não fazem sentido em si. Mas você pegar um jogo de xadrez, né, a peça pode ser feita de madeira, de marfim, de ferro, de plástico, do raio que eu parta. E pode ter 1000 formas diferentes. As formas não têm que ter sentido. Eu, outro dia, tenho aqui uma amiga, a professora Margarita. Na casa da Margarita tem lá um jogo de xadrez que você construiu com peças de automóvel, com arruelas, né? Porcas, parafusos e arruelas. E ficou legal, né? Nada se parece com nada. Né? Você olha o cavalo se parece tanto com o cavalo quanto com o colibri. Mas está no lugar certo, então funciona. Então, o substrato material da linguagem, meu filho, ele não precisa fazer sentido. O sentido é o que você vai obter a partir da montagem fônica. Daí você pega o sentido. Então, do mesmo modo, por exemplo, você pegar uma melodia na música. Meu filho, se você pegar um violino e examinar a construção material do violino, por tudo quanto é lado, você não vai achar melodia nenhuma. Então, primeiro tem que construir o violino, meu filho. Não adianta você, né, estudar, conhecer todas as músicas, todas as melodias mais maravilhosas do violino, se não tiver o violino materialmente. E a construção material do violino não obedece às mesmas leis da construção da melodia. São coisas completamente diferentes. Então, quando o pessoal começa a se revoltar contra a gramática porque ela é arbitrária, é a mesma coisa que o sujeito está reclamando, né, de que o violino dele não obedece à teoria musical. Que a madeira do violino é insensível à teoria musical dele. Quer dizer, é uma coisa de uma burrice fora do comum. Meu filho, não tem outro jeito. O substrato material da linguagem tem que ser aprendido por decoreba mesmo. E quanto mais fonemas você decora... Estava aí outro dia o professor Luiz Faria explicando isso aí pela 1000ª vez. Tá certo? Quanto mais fonema a criança aprender de cor desde o comecinho, melhor para ela depois. Agora, todo esse pessoal, Fernando Haddad, Emir Sader, né? O Lula não, porque o Lula nunca foi alfabetizado, mas todos eles foram alfabetizados por esse método e emburreceram para sempre. Não consegue fazer uma frase, né, que faça sentido, meu Deus do céu.